Hoje o Novo Comércio Cast está chegando para você, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, a hora que você está ouvindo, a gente agradece seu carinho, a sua audiência. O Novo Comércio Cast, um programa produzido pelo Sindicomércio, pela Federação do Comércio aqui de Minas Gerais, com o apoio aí do SESC, do SENAC, também da Camec Brasil, das lojas Portinhola, e você fica por dentro de tudo que é novidade no ramo, tudo que é novidade no ramo do empreendedorismo. Você que é empresário precisa saber dessas novidades. A gente está aqui com o nosso Novo Comércio Cast trazendo essas informações. E o tema hoje está em pauta, né? Que é a reforma tributária. Você já parou para pensar, você que é dono de sua empresa e que de repente é uma empresa familiar, precisa planejar a sucessão, né? Tem que planejar a sucessão. Hoje são temas específicos que nós vamos trabalhar. Felipe Saraiva, que é advogado especialista na área tributária, vai conversar com a gente sobre reforma tributária. O advogado Jean Monteiro, que é advogado também especialista na área de sucessão, de planejamento sucessório, também vai conversar com a gente e você vai ficar por dentro. Então, pegue o seu cafezinho, pegue sua aguinha, sente, ouça, assista, que vai valer a pena. Eu começo aqui conversando com o Felipe Saraiva, que vai falar para a gente de reforma tributária, que é uma área que está em voga, ainda mais agora que houve mudanças aí na reforma tributária, e ele vai explicar para a gente o que isso vai impactar, o que isso vai mudar na vida das pessoas. Felipe, um prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Lucas, prazer é todo meu. É um prazer enorme estar participando de podcast, contribuindo um pouquinho com o nosso conhecimento, compartilhar um pouco do nosso conhecimento para o público. Ô Felipe, conta pra gente, vamos falar de reforma tributária, e a gente percebe que recentemente aí o governo conseguiu aprovar, né, a reforma para até 5 mil, a pessoa não precisa declarar imposto de renda. Vamos começar isso para a gente ir diluindo o nosso assunto. O que isso muda na vida das pessoas? Exatamente, Lucas. Recentemente, mais precisamente na quarta-feira, o governo federal aprovou a lei que isentou até 5 mil reais o imposto de renda, criando uma faixa maior de isenção, permitindo que agora a gente tenha aí um equilíbrio um pouco maior no que diz respeito à tributação, que já era uma promessa aí que já existia no governo. Por outro lado, com o objetivo de compensar essa perda de arrecadação, criou-se a tributação sobre a chamada alta renda. Nessa tributação da alta renda, você tem aí a retenção, a possibilidade agora de retenção dos dividendos. Existe aí uma faixa que foi criada. Aquilo que for distribuído para os sócios a partir de janeiro do ano que vem, essa é a regra inicial. Tá certo que a gente está passando agora por uma regulamentação, então tudo isso tem que ser regulamentado e depois passa por uma sistemática ali interna na Receita Federal para tudo funcionar. Mas basicamente a nova regra temos a isenção até 5 mil e passamos a ter, a empresa passa a ter a obrigação de reter dos sócios aquilo que ultrapassar 50 mil a título de distribuição de lucro. Né? Quer dizer, então, a empresa vai segurar esse valor? Vai segurar e repassar para o governo. Certo? Então, como que funcionará? Imaginemos que o sócio receberá em janeiro de 2026 70 mil reais a título de distribuição de lucro, 50 mil continua sendo isento e 20 mil passa a ter uma retenção de 10%. Então, 2 mil reais vai para o cofre do governo direto. Ao final do ano, a empresa, assim como acontece atualmente, tem lá os ajustes o ajuste do imposto de renda, que pode ser que na alíquota efetiva reduza um pouco mais. Mas, de fato, surge aí uma surpresa para o empresário, aquele que passa a ter uma distribuição maior do que 50 mil. Um fato que é importante compartilhar com todos, que essa tributação, essa nova regra criada, ela fala de tributação da renda. Então, nós temos a especificação a retenção dos dividendos, mas tem que lembrar que se o sócio, ou melhor, o empresário, ele é sócio em mais de uma empresa, soma-se tudo e lá no final do ano ele pode ter aí um aumento dessa tributação. Ou seja, certo? Pode aumentar esse valor que está sendo recolhido dele. Isso. O teto acaba sendo de 10%, mas ele vai ter aí uma variação, então ele pode lá no final, é a somatória de todos. Então imagina que essa pessoa ela recebe aluguel, ela recebe distribuição de uma empresa, mas mesmo que seja abaixo, ela só não vai ter a retenção, mas lá no final ela vai precisar fazer os ajustes necessários, declarar tudo isso e vai saber de fato quanto de imposto ela vai precisar pagar ali, né? Quanto de custo efetivamente ela vai ter a título de imposto de renda, né? Como no Brasil há bastante tempo já temos a
a distribuição como isenta, então as empresas já tinham isso como programado dentro do seu negócio, né? Porque no final de tudo isso, o que importa, né? O empresário ele trabalha para no final ter um lucro, receber esse lucro. Então hoje ele tem mais uma conta a pagar. Esse empresário que vai chegar no final do ano, ele vai ter o lucro, mas vai ter uma taxa ali. Ele vai ter uma taxa que ele não tinha antigamente, que independente do valor que ele recebia. Ficava, né? para ele e agora não vai ser assim. Exatamente. Então ele já tem que saber que ele vai sofrer mais um custo. Então isso conta no final. Por mais que essa tributação incida na parte da pessoa física, ele tem que levar isso em consideração em relação à pessoa jurídica. Ô Felipe, dentro desse contexto, o que muda na vida do empresário? O que o empresário agora vai ter que ficar atento dentro desse contexto? Ele vai precisar se organizar. Ele vai precisar se organizar de fato. Imagine o seguinte, hoje o empresário ele já trabalha com uma faixa ali de expectativa de lucro, né? De meta de lucro que ele vai ter no seu negócio, né? Agora ele tem que repensar que ele vai ter a possibilidade de sofrer até mais 10% de imposto que ele não tinha antes sobre a renda. Né? Então ele precisa se programar, ele precisa jogar, porque, como eu disse, né, o empresário acaba trabalhando ali, muitas vezes, para ter seu ganho no final, que é a distribuição de lucro. O salário do empresário basicamente é isso, né, a distribuição do lucro. Então, se o empresário ele já está acostumado ali, vamos pensar em um empresário que ele tem uma distribuição mensal de R$60 mil por mês. Ele já tinha programado isso como uma distribuição e se programa com a sua vida para isso, né, para os seus gastos, para os seus investimentos, seja como for. E a partir de agora, ele tem que saber que 10% vai incidir sobre R$10 mil, que é o excedente dos 50 mil, que ainda continua isento. Tá? Então tem que ter um planejamento. Isso, na verdade, Lucas, envolve mais uma necessidade de planejamento, não só em razão da tributação sobre a renda, mas como a reforma tributária que nós vamos ter aí mais à frente também, que também é um assunto em andamento, porque vamos dizer, são duas coisas que estavam andando em paralelo, né? A reforma da renda e, do outro lado, temos a reforma tributária. Essa reforma da tributária que começou aí por reforma da renda vai se espalhar também dentro desse contexto. O empresário tem que se preparar porque vai vir aí a partir de 2026 alguns tributos a mais para ele. Exatamente. A reforma da renda está relacionada mesmo à renda da pessoa física ali, né? Por isso que nasceu até a isenção dos R$5 mil. E a reforma tributária, vamos dizer assim, que o impacto vai ser para a pessoa jurídica. Isso pode prejudicar, por exemplo, na geração de empregos? Pode impactar, sim, né? Pode impactar na geração de empregos, porque vai aumentar a carga tributária e o empresário ele vai precisar decidir como que ele vai compensar isso. É lógico que existem estratégias necessárias de planejar para receber esse impacto, tá? Uma das formas do empresário ele minimizar é o quê? É aumentar o custo. Porque ele tem que manter muitas vezes. Não adianta ele... Vamos pensar que numa estrutura de uma fábrica, ele tem ali uma quantidade necessária de funcionários para aquilo funcionar. Né? Então ele não vai mandar o pessoal embora. Provavelmente o que vai acontecer? Nós, consumidores finais, vamos sofrer com isso. Ou seja, não vai adiantar muito se vamos entender. Até para quem está acompanhando a gente, você empresário também, que é um assunto mais difícil, né, Felipe, de falar. Quando a gente fala em tributos, assim, as pessoas pagam, mas geralmente não sabem para onde está pagando e o que está pagando, né? Principalmente o empresário, né? Então tem ICMS, tem isso aqui, tem ISS, enfim, vários tributos dentro desse contexto. Agora, mais esse tributo que é em cima da renda. E aí, dentro desse contexto, as pessoas... por exemplo, a pessoa está tendo a restituição, não vai até 5 mil mensais, ela não vai pagar imposto de renda. Mas, eu vou ganhar o dinheiro que é descontado de 500, 600 reais, vai cair no meu bolso. Só que esses 500, 600 reais vai sair caro porque vai ter um aumento do empresário que vai ter que repassar isso. Em tese seria isso. Em tese seria isso. Isso eu estou falando num contexto mais agora da reforma tributária, né? Vamos pensar o seguinte, qual que o principal impacto, o aspecto que vai mudar na reforma tributária? Nós temos hoje 4 tributos, PIS, COFINS, ISS e ICMS. Esses 4 tributos vão ser incorporados a um IVA dual. Certo? Esse IVA dual, chamado que é até uma ideia que foi absorvida, se não me engano, do Canadá, lá também, se não me engano, tem essa mesma duplicidade. Eles têm um IVA que também ele tem duas formas de tratamento. Imposto único, né? Isso, imposto único. Então nós temos 2 tributos federais, PIS e COFINS, futuramente, em 2027, eles vão ser extintos, tornando CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e do outro lado você tem 2 tributos, um estadual municipal, ISS e ICMS, vão ser incorporados criando o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços.
né? Vai ter um comitê gestor, já existe já um comitê gestor que está trabalhando em cima disso, criando as regras e tudo mais. Qual que é a expectativa de impacto que a gente fala de alíquota desses tributos? Hoje, 28,5%. Tá? O ano de 2026 vai ser um ano teste. Basicamente, o ano de 2026, as empresas não vão sofrer um impacto financeiro, e sim mais um impacto administrativo no que diz respeito às obrigações acessórias. Vai ter aí já a nova nota fiscal, que já está, se não me engano, até já funcionando isso. A contabilidade vai ter aí certamente um trabalho significativo para poder se adequar, para poder entregar aí as declarações e tudo mais, e respeitar as novas regras que vão ser aí criadas e que já está sendo regulamentada. Né? Então, qual que é o grande desafio? Imaginemos uma empresa de serviço. Tá? Ela tem uma empresa de serviço do lucro real. Ela tem 9,25% de PIS e COFINS hoje e uma média de 3% de ISS. Então, nós estamos falando de quase 12% de tributo que ela tem ali na sua operação. Então, qual a expectativa que eu acabei de comentar? É de 2033, vai ter um tempo de transição, eu já até explico isso. Em 2033, a expectativa é que essa tributação, quando sair esses 4 tributos para os novos 2 tributos, a carga vai ser de 28,5%. Então, um grande aumento, certo? A grande diferença é que esses novos tributos eles vão ser 100% cumulativos ali no que diz respeito a quase todas as despesas. Existem despesas que, por exemplo, são de uso pessoal, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de joias, relógio, esse tipo de coisa, a empresa não vai poder deduzir. É uma regra até de hoje que não vai continuar. Armamento, munição, não pode. A não ser que seja uma empresa de segurança, por exemplo, então porque vai ser utilizada na atividade dela, então ela vai poder deduzir. Então toda essa despesa ela vai ser dedutível, o que vai equilibrar um pouco mais. Né? Mas uma despesa que não vai continuar sem dedução, a folha de pagamento. Folha de pagamento. O custo que tem com os funcionários não vai gerar direito à possibilidade de dedução. Então, isso impacta. Principalmente, vamos pensar um setor de serviço, uma indústria com uma grande quantidade de funcionários. Entendeu? Então, o que ela precisa avaliar? Seus fornecedores, o tipo de fornecedor que ela tem, qual o regime tributário que esse fornecedor está atualmente. As empresas do Simples Nacional podem sofrer um impacto, pode ter determinadas atividades que não vai fazer mais sentido ela ser do Simples, não porque ela não quer, mas porque o cliente dela não vai querer que ela seja do Simples Nacional. Tá? E por que não vai querer? Porque o que se espera é que uma empresa, por exemplo, do lucro real, ela contrate. Como ela vai ter um custo elevado, ela vai ter essa expectativa de 27,5%, 28,5%, melhor dizendo, de tributação, essa empresa ela vai querer ter alguém que gere 100% de despesa, que gere para ela 100% de crédito para ela. Né? Que é o quê? É uma empresa que também pague os mesmos 27,5%. Entendeu? Entendi. Então, basicamente, se ele contratar uma empresa do Simples Nacional, se ele tendo como fornecedor uma empresa do Simples Nacional, ele vai reduzir, provavelmente, a não ser que, até é importante dar um outro detalhe, com a reforma, o Simples Nacional vai existir, vamos dizer, 2 modalidades de Simples Nacional. Um regular, que é basicamente, como eles vêm chamando também, simples por fora. Então vai pagar o IBS e o CBS por fora da DAS, vamos dizer. Isso tudo também são questões técnicas que estão sendo regulamentadas. E você vai ter o Simples que a gente já conhece hoje, que ele não gera direito a créditos ali, melhor dizendo, ele é uma modalidade que não toma crédito, tem uma série de limitações. Né? Então essa empresa que é o Simples de hoje, que já existe hoje, é possível que uma empresa do lucro real não tenha interesse de contratá-la. Entendi. E aí vai acabar trazendo um prejuízo para o empresário que atua dentro desse segmento. Esse empresário vai perder aquele cliente, a não ser que ele mude a sua modalidade, ele mude a sua sistemática tributária. Ou ele vá para o presumido, ou ele vá para esse simples regular, ou ele vá para o lucro real. Só que para ele ir, ele precisa se planejar antes. Por quê? Porque ele está acostumado a ter uma alíquota, um custo tributário ali baixo, né, equivalente ao seu negócio. Então, o que se espera? Ou ele vai precisar reduzir o preço dele para continuar competitivo e essa empresa vai continuar contratando, ou ele muda de regime, ou ele vai perder o cliente, entendeu? Então, a escolha do cliente, o tipo de cliente que você quer alcançar, vai determinar também aquilo, vai fazer parte do seu planejamento
para a escolha do seu regime tributário. E isso tudo que eu estou falando é para 2027, tá? Mas você fala, daqui um ano, né? Mas olha só, tem empresa, as grandes empresas, eu falo multinacionais, já estão desde 2022, desde quando começou aí a história toda da reforma tributária, eles estão fazendo planejamentos, fazendo simulações e tudo mais. Entendeu? Ô Felipe, só aproveitando o gancho, quando fala em reforma tributária, acho que a população de uma forma geral, e até pelos meios de comunicação, se não é caso a gente assim com espaço assim para poder trocar ideia, elas não pensam nisso, né? Elas veem ali falar na notícia, a reforma tributária vai mudar aqui, mas tipo assim, parece que está fora da realidade deles, né? Não trazem para a realidade local. E vai ter um impacto, isso que já está aprovado, já está em processo de implementação. Vai ter um impacto grande na economia e nas empresas principalmente, né? Por exemplo, você falou do Simples Nacional. Isso vai afetar também aquele que é microempreendedor? Vai haver essas mudanças gerais? Como que vai ser esse caminhar? Pode afetar. Tudo vai depender da atividade. Então vamos pensar em um comércio de rua. Como esse comércio de rua? Vamos pensar numa loja de sapatos. Essa loja de sapatos, ela vende para nós, consumidores finais, certo? Para essa empresa, provavelmente vai continuar sendo interessante, mais vantajoso continuar no Simples que existe já hoje. Tá? Por quê? Porque eu, como consumidor final, não tenho interesse em obter crédito dessa empresa. Na verdade, eu quero o menor custo. Eu quero o menor custo possível para pagar no tênis ali, certo? É esse, vai ser o valor ali do produto. Mas é fato que esse produto pode aumentar o preço dele. Então hoje nós temos lá um tênis X da marca X por um valor. Se toda a cadeia não se planejar, para quem que eles vão jogar o aumento do custo? Para nós, consumidores finais. Isso é fato. Entendeu? Geral, já é desde sempre e vai continuar sendo desde sempre. Exatamente. Tá? Então, vai depender muito, Lucas, na verdade, atividade. Qual é a atividade exercida? Um planejamento para uma loja, como eu disse, uma loja de rua, um comércio de rua, é diferente para uma empresa de serviço, às vezes diferente para um e-commerce. É diferente para um e-commerce de grande volume, que ele vende dentro do Mercado Livre. Por exemplo, vamos pensar assim, o cara tem um grande volume, fatura lá milhões, não tem como ele ser do Simples Nacional, para ele vai ser diferente. Então tem que ser feita essa adequação, tem que ser feito, na verdade, um estudo customizado para cada tipo de empresário. E pensando também no futuro, no crescimento, quem quer almeja, por exemplo, entendeu? Ô Felipe, o empresário que não entrar nessa onda, que não procurar um especialista, como no exemplo o caso seu, que é especialista nessa área tributária, o que pode acontecer com ele a partir de 2027? Olha, ele pode sofrer aí um aumento da carga tributária inesperado, tá? Ele pode ter aí uma grande surpresa e ficar meio que sem saída. Só que qual que é o grande problema, né? A gente ainda não tem tudo regulamentado. Então, imagina você iniciar o ano uma carga tributária que você não esperava e depois você não pode mudar mais o seu regime tributário. Imagina que existe essa regra. Então, por isso que tem que se planejar desde hoje. Existem metodologias, já estão trabalhando com metodologias. Nós, por exemplo, lá no escritório, já estamos aplicando metodologias para ir fazendo simulações. E detalhe, não adianta fazer a simulação só hoje. É um trabalho contínuo, pelo menos ao longo de 2026, o mínimo. É recomendável que esse trabalho ele seja repetido, né, seja revisado ao longo de 27 também, 28. Por quê? Um detalhe que eu não expliquei ainda, tá? PIS/COFINS vai extinguir em 2027. Então nasce o CBS em 2027, tá? ISS e ICMS vai ter uma transição de 7 anos, entre 27 até 2033. Aí sim deixa de existir ICMS e ISS e passa só a ter como substituto o novo tributo IBS. Tá? Então, você vai ter ao longo desse período de transição uma evolução na mudança da alíquota, né? Dessa carga tributária. Então você precisa ir simulando, precisa revisar o que aconteceu nos últimos 12 meses, aplicar a estimativa para frente, falar continuo nesse regime ou vou para um regime diferente, como por exemplo, vou para o Simples Nacional regular, que é esse novo que gera a possibilidade do meu cliente aproveitar 100% do crédito, ou eu vou para o lucro real, lucro presumido.
Tá? Então vai trazer aí essa necessidade, e isso fora a necessidade de ter que se atualizar no que diz respeito a sistema, porque tudo vai impactar ali no que diz respeito até a parte administrativa da empresa. A gente até fala que o planejamento, que antes se chamava só planejamento tributário, agora virou planejamento estratégico. Por quê? Porque envolve um especialista da área tributária, um advogado, o contador, os dois especialistas, melhor dizendo. Envolve alguém com conhecimento administrativo, né, com administração financeira, envolve tudo isso. Até o pessoal da área de compras e o pessoal do comercial também tem que estar envolvido nesses projetos, principalmente das médias e grandes empresas. Tá? Por quê? Porque isso vai impactar o preço final, ele vai saber quanto que ele vai cobrar no produto dele ou no serviço dele, para continuar tendo a sua margem de lucro, mínima margem de lucro de hoje. Temos a expectativa, mas nem tudo, Lucas, é uma má notícia, tá? Nós estamos falando aqui que quem não se preparar pode ter uma surpresa negativa. Tá? E quando se fala assim em tributo, a pessoa já pensa assim, eu vou perder dinheiro, né? Que o tributo é isso, o governo vai comer a minha parte e eu vou só trabalhar em tese para o governo encher os cofres. Mas também tem um lado positivo disso. É isso que eu ia dizer. Você tem a possibilidade de, uma vez você indo atrás de um profissional que faça ali uma avaliação da sua empresa e tudo mais, você pode ter um impacto na carga tributária ali da sua empresa, talvez um cenário que é melhor do que hoje. Você paga menos tributo que você já paga hoje, entendeu? Então, se você tiver uma orientação certa, se você tiver uma orientação, um caminho certo. Exatamente. Então, existe possibilidade, alguns setores disso é possível, para algumas atividades é possível. Tá? Então, tem que analisar caso a caso, identificar, pensar num planejamento futuro, né? e tudo mais. É uma questão muito complexa, mas posso te dizer que os empresários que não estiverem levando isso a sério, eu sei que tem uma grande maioria que ainda está achando que... Está deixando chegar aí 26... Eu já participei de outras conversas com o empresário e falou, não, mas a reforma está ainda para acontecer. Eu falei, não, já está acontecendo, já aconteceu. Não, é só uma questão de regulamentação. Tudo bem que regulamentar não é uma coisa tão simples. Está aí, caminhando, está com uma certa pressa agora para que, inclusive, comece a funcionar já o primeiro ano teste, tudo para tudo estar ali. É que o pessoal, na verdade, a mídia ela trabalha só ali o imposto de renda ali na reforma o imposto de renda que foi agora acabou de ser aprovado, ele acabou atropelando, acabou chamando maior atenção, porque acabou de ser... que tira foco, né? Tira foco de uma coisa e fica só naquilo, né? Exatamente. Então ficou, mas a reforma está aí, né? O ano inteiro, eu diria, na verdade, que o assunto reforma está desde 2023 aí, sendo um assunto recorrente, e esse ano de 2026, 2025, muito mais, tá? E 26 vai ser o ano teste mesmo, aquele ano que é a oportunidade, vamos dizer assim, para a empresa se preparar para 2027. Ô Felipe, e dentro desse contexto, para 2026, você e a sua empresa, seu grupo, se especializou nessa área para poder trazer o caminho que o empresário precisa. Porque a gente sabe que o empresário, o foco dele não é se preocupar com essa parte tributária, nem com a parte de preocupar com a saúde financeira da empresa num contexto geral, e ele quer ter o lucro final dele, não quer ter o prejuízo. E vocês, aí, sua empresa, trabalhou nesse sentido para levar o caminho para ele, né? Facilitar a vida dele. Né? Exatamente. Nós estamos trabalhando, inclusive, uma metodologia para poder aplicar para cada tipo de cliente. Né? O que acontece? Não existe uma matemática ali, algo pronto, um modelo que eu posso aplicar para a sua empresa e para as demais empresas, para a empresa do... Não tem como fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, não vai resolver. Não. Tem que analisar caso a caso, é importante. Por quê? A sua expectativa, muitas vezes o seu objetivo do negócio, de abranger, de levar, por exemplo, eu falei do comércio. Hoje você está ali com comércio de rua e tem a expectativa de começar a vender dentro de uma plataforma e-commerce, por exemplo. Então, poxa, isso é uma informação importante para aplicar para fazer uma simulação do possível impacto para você, diferente do outro que só quer ficar no comércio de rua, por exemplo. Entendeu? É uma empresa de serviço, a mesma coisa. Nós lá no escritório atendemos muitas empresas de serviço. Esse setor vai ser muito impactado se ele não agir para reduzir, ou melhor, para prever o impacto da reforma tributária e já fazer mudanças necessárias. Tá? Uma mudança que é importante: ver quem você quer atingir como cliente. Empresa de serviço, você tem a possibilidade de oferecer serviço para o ente público,
ok? Para a empresa, B2B, e você tem a oportunidade de oferecer para a pessoa física também, né? Então, você tem empresa de segurança que você contrata na sua casa e tudo bem, né? Então, se a empresa ela quer só vender o seu serviço para a pessoa física, poxa, talvez Simples Nacional, continuar no Simples Nacional ou ir para o Simples Nacional, apesar da empresa de segurança ter uma regulamentação própria, eu acho que não pode nem ser do Simples Nacional, mas vamos pensar em empresa de serviço comum, limpeza ali. Então você pode, muitas vezes, ter manter ali dentro do lucro presumido, você pode ter ali uma mudança dentro do seu regime tributário que favoreça seu negócio, entendeu? E por que eu falo que as empresas de serviço vão ser impactadas com a reforma? Porque o maior custo dela, uma grande parte, vamos dizer assim, do custo dela está na folha de pagamento. Onde vai onerar mais a quantidade de funcionário. E a tributação sobre a folha de pagamento, que são as contribuições patronais que incidem ali, contribuição de terceiro e tudo mais, essa daí não vai sofrer mudança. Então aquele custo que ela já tem hoje, vai permanecer. Que chega a 28,5% em cima da folha, vai manter. E RPJ, CSLL não sofre mudança, vai depender do regime que você escolhe, mas ela vai ter esse impacto agora da reforma tributária. Do PIS e COFINS vai se tornar CBS e o ISS, que antes era 2%, 3%, ela tem aí um aumento que somado os dois tributos pode chegar a 27,5%, 28%. Né? Essa é a expectativa que se chega da carga tributária. Ô Felipe, que dica que você dá para o empresário que está acompanhando esse nosso bate-papo ficar atento para esse tema importante da reforma tributária? Bom, primeira coisa é já buscar um profissional que faça uma avaliação da sua empresa, os impactos esperados pela reforma tributária da sua empresa, para quê? Para que em 2027 você tome uma decisão correta do regime tributário que você tem que se adequar e, inclusive, você tome decisões essenciais como rever seu fornecedor, porque isso vai fazer diferença. Tá? Saber que o seu fornecedor de serviço, de mercadoria, o regime adotado pelo seu fornecedor também vai fazer diferença quando você fizer a escolha do regime tributário que você vai aplicar para a sua empresa. Tá? E também o tipo de cliente. Então, basicamente, a dica que fica é planejamento estratégico para a sua empresa, pensando nas mudanças da reforma tributária e agora lembrando também que vai ter a tributação da renda para aqueles que ultrapassarem mais de R$50 mil de distribuição de lucro por mês. E dando sequência agora para falar de segurança patrimonial, eu recebo aqui o Jean Monteiro, que é advogado especialista nessa área. E você viu, a reforma tributária chegou, né, como diz o Felipe, para ficar, está em processo. E o Jean está aqui para auxiliar dentro dessa segurança, né, Jean? Primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui. Quando a gente fala na reforma tributária, tem que pensar também nessa segurança patrimonial do patrimônio do empresário, né? Conta para a gente como que é esse trabalho dentro desse contexto. Lucas, com certeza isso é essencial tanto na questão da reforma tributária, para envolver impactos que ela vai trazer ao patrimônio desse empresário, como também na proteção do patrimônio em geral e da sucessão, porque afinal nenhum empresário acumula patrimônio, né, por acumular apenas. Muitas vezes ele quer deixar um legado, ele quer que essa empresa ou esse negócio, o patrimônio que ele adquiriu, suceda aos seus filhos, aos seus herdeiros. E existem estratégias e trabalhos que são implementados para que ele consiga fazer isso, primeiro, com o menor impacto tributário possível e com segurança. Segurança não só em relação a riscos da própria atividade desse empresário, da empresa que gera esses lucros para ele, como também na segurança em relação aos próprios herdeiros, aqueles que vão receber esse patrimônio, que podem ali ter impactos da vida pessoal deles sobre esse patrimônio. Então, o trabalho de planejamento patrimonial e sucessório, ele engloba uma série de técnicas que vão atingir esse objetivo, dar uma tranquilidade para esse empresário. Ele ter a ciência e a tranquilidade de saber que aquilo que ele acumulou, ele vai conseguir trazer para os filhos, levar os filhos dele, suceder de forma com o menor impacto tributário possível e com a maior segurança possível. Então o trabalho consiste nisso com diversas técnicas. Tá? Jean, a gente viu ali que o Felipe falou para a gente ali no começo desse impacto que vai ter esse tributo em cima do lucro do empresário. E você está nessa parte de segurança da família, da continuidade, para que a família tenha esses recursos. E como que faz para poder ter esse planejamento, criar e construir esse planejamento? É algo difícil?
Não. Você precisa de um profissional que esteja capacitado com todos os instrumentos de planejamento patrimonial e sucessório. Isso envolve conhecimentos que vão desde o direito tributário, direito societário e direito de sucessões, as regras relacionadas à herança, à transmissão dos bens aos seus herdeiros. Então, esse profissional ele precisa abarcar essas diversas técnicas. Existem alguns instrumentos que a gente utiliza para isso. Um muito famoso, que provavelmente você já ouviu falar, são as holdings. Né? Então, existem as holdings que são utilizadas para participar de outras empresas. Um exemplo recente, para quem sabe, é o do caso do SBT do Grupo Silvio Santos. Né? Perfeito, exatamente. O Grupo Silvio Santos, com certeza, se utilizou desse instrumento, e isso fez com que ele tivesse não só um impacto menor do ponto de vista tributário, mas principalmente porque a grande questão no patrimônio do empresário não é ele economizar ali só com o imposto de herança. Não, a grande questão é ele saber que ele está fazendo uma sucessão que os seus filhos vão receber esse patrimônio com segurança. Porque você pode até ter um impacto tributário ali. Só que se você tiver uma segurança no recebimento desse patrimônio, na divisão dele, na forma com que a justiça vai respeitar esse trabalho que foi feito, no fim das contas, isso é o que importa. Ele fez isso. Né? Então, sim, a holding ela é utilizada por muitos grandes empresários. E ela é utilizada não só para... Ela será sócia de empresas, que são as chamadas holdings de participações, que na realidade, do ponto de vista técnico, é essa holding que existe. E existe uma outra holding que se popularizou dentro desse universo de planejar a sucessão e o patrimônio, que são as holdings familiares, holdings patrimoniais, que muita gente utiliza para colocar imóveis, para depois fazer a transferência disso. Geralmente que é a família que tem bastante imóvel aí. E como que é feito isso, Jean? Como que a família pode fazer? De repente tem ali 6 filhos, ou 4 filhos, e ele tem ali, vamos botar 20 imóveis. Como que é feita essa divisão? E como que vocês auxiliam a pessoa a entrar nesse processo para não ter prejuízo, para ninguém sair com menos ou com mais? Perfeito. Isso é essencial analisar a partir dos interesses da família. Então, um trabalho como esse ele é extremamente aprofundado dentro da família. É um trabalho mais difícil, né? É um trabalho difícil, porque você precisa... Tem que ter um pouco de psicólogo, não tem não? Também. Por quê? Porque você vai ter que entender não só o interesse do patriarca e da matriarca, que foram quem originou esse patrimônio ou recebeu e vai transmiti-lo, mas também você precisa entender as peculiaridades dos herdeiros, para entender como que você vai distribuir não só o patrimônio, mas os poderes. Porque muitas vezes um pai possui um filho ali que ele tem alguma aspiração que não envolve diretamente aquele patrimônio ou a administração desses imóveis, mas ele não deixa de ser herdeiro. Por outro lado, você tem um ali que já está mais à frente dos negócios da família. Então, até isso precisa ser analisado. A composição também familiar de cada um desses filhos. Então, é um procedimento que envolve uma anamnese, um estudo aprofundado da família, para a gente conseguir colocar isso no papel. Então, envolve a holding sim, só que existem situações, por exemplo, que você pode doar diretamente esses 20 imóveis, por exemplo. Depende do interesse. A grande questão é que isso é feito da seguinte forma: você traz esses imóveis, se for utilizar a holding, se esse foi o resultado da sua análise, né? Você traz esses imóveis para ela e dentro dela você faz ou já antecipa a sucessão, né? Uma estratégia já doa as cotas para esses filhos, e aí existem cuidados importantes. Há algumas estratégias que podem até trazer economia nessa doação, né? E você também consegue incluir ali cláusulas protetivas, porque muitos dos patriarcas e matriarcas receiam isso por recearem perder o controle sobre o patrimônio, os filhos. De repente já passa ali a hold para os filhos e já começa um quebra-pau ali dentro do contexto. Esse é o medo geral. Esse é um medo muito comum. E aí é que entra o trabalho do profissional que se especializou nisso. Porque esse trabalho não é simplesmente você ir lá na junta comercial, abrir uma empresa e jogar os imóveis para dentro e doar as cotas. Não é isso. Não é fácil. Não é assim. Ele, além daquele trabalho de investigação prévia, ele envolve a criação de um instrumento com cláusulas muito específicas para as necessidades. Vou te dar um exemplo. Você
reserva, por exemplo, o usufruto dessas cotas para esse patriarca, para essa matriarca conseguirem receber os frutos dessas cotas. Porque, veja, antes esses imóveis rendiam, por exemplo, aluguel direto para a pessoa física deles. Agora vai render para uma empresa. Para eles terem esses frutos, que são esses dividendos, eles precisam ter esse usufruto para eles. Eu estou dando um exemplo de uma das cláusulas. Existem várias outras. Se falecer um, esse usufruto tem que ser transferido para o outro. Tem alguns cuidados, por exemplo, se o herdeiro falecer antes, o que acontece? Né? O patriarca quer que esse patrimônio seja dividido com a esposa desse filho? Muitas vezes não, às vezes sim. Então vai depender muito de cada família. A partir do interesse de cada família, a gente vai incluir ali os instrumentos e as cláusulas que são necessárias para atender esses interesses. Hoje, e aquelas famílias que tem, muitas famílias ainda têm um imóvel no CPF, né? Registrado ali como particular dele. Como que fica a reforma tributária na hora de passar essa herança? Excelente pergunta. Excelente, porque é o seguinte, com a reforma vai surgir uma novidade que muita gente não está se atentando, principalmente essas pessoas que você mencionou que exploram a atividade de locação na pessoa física delas. Sim. Até hoje elas eram tributadas pelo imposto de renda, existiam ali as deduções, enfim, né? Mas eles eram contribuintes lá do imposto de renda. A partir da reforma tributária, a depender da quantidade de aluguéis, do valor de aluguel. Tem muita gente que não sabe que já vai valer, né? Isso daí exatamente. Começa a partir de 2027, vai aumentando a alíquota. E a grande questão é que a pessoa física também será contribuinte de IBS e CBS, que o Felipe mencionou, a partir da reforma tributária em algumas situações, a depender da renda que ela recebe de aluguel e a depender também de outras questões. Então, assim, é muito importante que ela se atente a isso. Por quê? Porque se hoje ela explora e compensa explorar a atividade na pessoa física dela, pode ser que com a reforma não compense mais. Porque embora a atividade de locação ela tenha algum privilégio na reforma, ao invés de pagar ali os seus 27,5%, 28%, como o Felipe mencionou, vai existir ali dentro alguns fatores de redução que podem chegar a pagar 8,5%. Ainda assim é 8,5% adicional ao que ele já pagava do imposto de renda. Ou seja, em vez de diminuir, vai aumentar. Em vez de diminuir, vai aumentar em algumas situações. E aí ele precisa estudar. Vale a pena eu continuar explorando essa atividade na minha pessoa jurídica? Ou na minha pessoa física? Ou é melhor eu já fazer um instrumento, uma estrutura, né, de jurídica para que eu possa explorar essa atividade lá com mais economia, muitas vezes, até se creditar, que aí a empresa vai poder se creditar de insumos, de reformas e tudo mais. E também aproveitar e fazer um planejamento patrimonial já mais robusto, com essa estrutura da holding, que te permite com cláusulas e tudo aquilo que eu comentei antes. Então isso é importante que a pessoa física se atente na hora dela decidir, vou continuar explorando na minha pessoa física ou não. Né? Dentro desse contexto, me vinha, não sei se você vai conseguir me responder hoje. Por exemplo, hoje a pessoa, às vezes, ela é empresária, tem um CPF dela e tem ali, às vezes, também o CNPJ. Vai ter essa inclusão no imposto, de cobrar o imposto ou não? Em relação aos dividendos, também vai haver essa somatória. Isso é um ponto muito importante para se preocupar. Porque muita gente tem isso, né? Porque as pessoas falam assim, eu tenho meu CPF ali, mas eu tenho a empresa também que eu recebo dos dois, só que hoje não junta, né? Mas a ideia é fazer essa junção? Hoje os dividendos que ela recebe da empresa não são tributados. Então, ali, o aluguel que ela está recebendo, ela está sendo tributada. Os dividendos não. E aí, como você viu com a fala do Felipe, os dividendos já vão passar a ser tributados, que foi a alteração que foi sancionada pelo presidente essa semana. Só que não é só isso. Né? A gente consegue utilizar estratégias que mudam um pouco esse cenário, mas sim, vai impactar. Quer dizer, então vocês têm lá no escritório de vocês meios para que a pessoa continue mantendo o lucro dela, porque a gente sabe que quem está ali na empresa quer manter o lucro, não quer diminuir o lucro. Uma forma de pagar menos imposto, é possível? É possível. Com essa tributação da alta renda, existiram dois problemas básicos que vão impactar alguns empresários. Um deles é os lucros que você já acumulou até 2025. Se você não tomar uma atitude societária e contábil em relação a eles, a lei prevê que você, ao distribuir o ano que vem e nos próximos anos, eles vão ser tributados, eles vão ser impactados com esses 10% de retenção na hora de distribuir.
Só que qual que é a grande questão? Esses são lucros que que já foram obtidos até hoje e a lei está chegando agora e está querendo tributar. Então a própria lei já fez a previsão de um instrumento que precisa ser implementado e muita gente talvez não sabe disso. Ainda esse ano, até o dia 31 de dezembro de 2025, os empresários eles precisam implementar apurar os lucros que estão aí e fazer uma reunião de sócios, se for o caso de sociedade, formalizar isso com todos os requisitos societários que são exigidos pela legislação, tanto societária quanto a questão da contabilidade da empresa, e já fazer a previsão de como que isso vai ser distribuído nos anos seguintes até 2028. Ou seja, vai ter que já ter esse cálculo aí em mente. E essa aprovação e esse registro, essa formalização. Porque se ele não fizer e em janeiro ele for distribuir isso, ele vai ter um impacto. Então, existe essa estratégia. Esse foi o primeiro problema. O segundo problema é que a partir do ano que vem não vai ter como. Os dividendos serão tributados. E aí, quanto a isso, também existem estratégias que podem ser implementadas. Veja bem, por quê? Essa tributação ela é a tributação da alta renda da pessoa física. Perfeito? Então, quando o dinheiro sobe para a pessoa física, vai haver ali, quando passar dos 50 mil, a retenção. Só que se esse dinheiro subir para uma pessoa jurídica, não tem essa retenção. Então, existe uma estratégia... Então, a pessoa tem que estudar ali qual que é, se compensa o CPF ou se compensa o CNPJ. Então. Exatamente. Então, existe aquela outra figura que eu falei um pouco antes da nossa conversa, que é a holding de participações, que nada mais é do que uma empresa que ela tem como objeto participar em outras empresas. Então, a depender da situação, compensa muito mais esse empresário distribuir esse lucro para uma holding de participações, para através dela fazer o seu planejamento patrimonial numa outra sociedade ali que adquire imóveis para depois serem transferidos para a família, para investir em outros negócios, ao invés de distribuir diretamente para o sócio. Porque muitas vezes ela distribui para o sócio para investir em um outro negócio, né? Então, ela vai ter essa tributação. Se ela se utilizar de uma estrutura como essa, é uma das estratégias que a gente pode utilizar para diminuir esse impacto. Existem várias outras também. Tá? Agora, vamos falar dessa lei de tributação em alta renda, que muita gente está falando isso, você acabou de dar esse exemplo. Muitas famílias vão ser impactadas. Esse imposto, você acha que vai chegar a atingir aí as pessoas realmente da alta renda? Vão ter mais imposto a pagar? Vai depender muito de quão assessoradas essas pessoas estiverem, né? A gente sabe que muitas dessas leis são criadas, mas há assessoria jurídica. Então, uma das estratégias eu já comentei aqui. Então, é muito difícil que esse impacto seja tão alto a ponto das pessoas deixarem de ter ali o seu lucro de forma isenta. É claro que vai ter algum impacto, mas estratégias jurídicas já estão sendo implementadas para que isso seja, no mínimo, diferido, postergado o pagamento desse imposto. Ô, Jean, então você já tem um caminho para as pessoas pagarem menos imposto a partir de 2026. Já existe. A própria lei fez essa previsão e existem de instrumentos já tradicionais e outras estratégias que a gente vem estudando, né? Eu acho que o Felipe chegou a falar aqui com a gente e deixou para você complementar algo a respeito da reforma tributária que vale a pena você elencar aqui para os nossos acompanhantes, né? Sim. Com a reforma, muito impacto vai existir dentro das empresas e das famílias. Então, as famílias elas precisam ter a consciência de que não só a empresa dela precisa de um planejamento patrimonial e um planejamento estratégico, mas a própria família precisa. Porque todo esse patrimônio que ela adquire chega em algum momento que isso é como uma estrutura que precisa ser organizada. Então, com a reforma, os impactos virão nas locações, na pessoa física, diversos outros impactos surgirão. Então, se ela não se planejar para que isso ocorra da forma mais eficiente possível, protegendo a família dela, ela vai ter um impacto muito grande. Então, ela precisa pensar não só nesse planejamento estratégico da empresa, mas também do patrimônio familiar como um todo. Existem inúmeros instrumentos que podem ser utilizados para a proteção do patrimônio e para a sucessão. E a gente está num momento muito decisivo para isso. A reforma tributária vai ser um assunto extremamente relevante no próximo ano. As empresas vão começar a perceber isso e as pessoas físicas também vão começar a perceber isso, principalmente aquelas que têm um patrimônio, que se utilizam desse patrimônio para oferir renda, né?
Olha só, e o Novo Comércio Cast na vanguarda para orientar você empresário, você empreendedor, trouxe aí esses dois especialistas, tanto o Felipe quanto o Jean, para a gente conversar sobre esse tema muito importante que é a reforma tributária, que é a tributação aí de alta renda. E Jean, para a gente estar encerrando esse bate-papo, queria as suas considerações finais. Bom, o que é mais importante para a maioria das pessoas é a sua família. Eu comecei a estudar essa área de planejamento patrimonial e sucessório também por impactos que a minha própria família já teve no passado. Então, a missão de proteger o patrimônio e a família não é só do profissional que acompanha o empresário, é do empresário. Ele precisa entender que aquilo é essencial para a continuidade, para as próximas gerações. E, para isso, não adianta ele achar que só a economia em relação a esses profissionais que o acompanham é o que mais importa. O que importa é a maior qualidade possível dentro desse processo. Ele muitas vezes gasta um recurso muito grande para oferir patrimônio. Ele também tem que entender que proteger esse patrimônio também requer um investimento, não é um gasto, é um investimento. E não é um investimento num negócio, é um investimento na família dele e é um investimento no futuro da família dele. Ele quer deixar um legado, ele precisa pensar nisso e a gente está num momento decisivo para isso. Bom, chamei o Felipe aqui de novo. Felipe, a gente já falou com o Jean, fez as considerações finais, agora eu queria que você fizesse as suas considerações finais aqui. Ô Lucas, a reforma tributária, ela certamente vai impactar todas as empresas e nós consumidores finais também, de forma direta ou indiretamente, esse impacto é inevitável. Mas o empresário, que ele precisa saber hoje é que ele precisa se programar, se planejar, procurar um profissional, rever com o seu contador quais são as mudanças, o que vai acontecer para a empresa dele, para o setor dele, tá? E com isso já fazer as adequações necessárias para minimizar o impacto ou até ter um cenário mais favorável do que é hoje. Felipe, para quem quiser entrar em contato com você, com o seu escritório, deixe para nós o telefone, endereço. Nosso escritório fica em São Paulo, na região sul de São Paulo, na rua Henri Dunant, número 17... Ixi, agora 873. Nosso escritório, Lucas, fica em São Paulo, na zona sul de São Paulo, na rua Henri Dunant, 873. 3, sala 609. Tá certo. Pode começar de novo, quando estiver salando, vai lá. Tá bom. Lucas, para nos achar mais fácil, através do nosso site, saraivarm.adv.br ou também através do nosso Instagram, saraivarm, mais fácil para poder localizar. Ali nós temos uma equipe que pode atender, esclarecer dúvida. E o meu e-mail, caso queiram entrar em contato comigo direto, é felipe@saraivarm.adv.br. Fico à disposição de todos. Foi um prazer enorme participar desse podcast. Espero ter contribuído e continuarei à disposição. Com certeza. Vocês hoje então tiveram esse bate-papo, né, conhecendo um pouco do Jean, falando aí de segurança patrimonial. Agora também tivemos aí o Felipe, que falou sobre a importância desse evento que é a reforma tributária, que você ficou conhecendo. E assim a gente encerra o nosso podcast, agradecendo a todos o carinho, a audiência. Obrigado a todos, até a próxima edição. Tchau, tchau.